Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos nesta manhã, uma manhã abençoada que o Senhor separou para cada um de nós, para que possamos louvar e engrandecer o seu nome, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ontem tivemos um culto abençoado aqui com a juventude, um culto retrô. A igreja estava cheia ontem. Tivemos muitos jovens, muitos visitantes. Foi um culto, como os jovens dizem aí, top, né? Foi muito bom. Tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que se encontram enfermos. Vamos continuar orando pelo nosso país. Vamos continuar orando por missões. Que Deus abençoe todos nessa manhã. Nosso culto, ele está sendo gravado para ser transmitido logo mais, porque a área aqui de Prazeres ainda continua sem internet, mas já está sendo resolvido tudo isso. Que Deus abençoe todos nessa manhã. Amém? Graça e paz, igreja. Estamos felizes por mais uma manhã estarmos aqui na casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu nome juntos. E vamos dar início ao nosso culto fazendo a leitura do introito bíblico, que se encontra em Salmos, no capítulo 29, versículo 2. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Nesse momento, teremos os cânticos congregacionais com a nossa equipe de louvor.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Convidamos a todos a ficarem de pé. Não podemos ainda nos cumprimentar, mas vamos louvar ao Senhor com as nossas vozes e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas.
orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agora estamos te agradecendo, Senhor Jesus, por mais um dia que estamos passando na Tua presença. Este que é o primeiro dia da semana. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu tens estado conosco durante toda esta quinzena e vai permanecer conosco durante toda a nossa vida, Senhor Jesus. Isso é o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Teu Filho amado, aquele que vive e que reina hoje e para todos sempre. Amém. Bom, como os irmãos sabem, nós estamos na quinzena dos jovens, na quinzena do Rede Jovem, que, para ser mais exato, termina na data de hoje, né? Então, esse é o último culto matinal que teremos sobre a direção dos jovens durante essa quinzena. E aí, para encerrar, né, vou pedir para os irmãos ficarem de pé, para a gente recitar juntos o tema e a divisa da Rede Jovem da Quinzena em Foco. O tema, Vivendo pela Graça. E agora a nossa divisa, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém. Agora vamos ter um hino congregacional, o 401 do HCC, logo de manhã. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Nesse momento, vamos fazer uma leitura bíblica alternada, que se encontra no Salmo 86, verso 9 ao 12, na seguinte ordem: dirigente, congregação, dirigente e todos. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Congregação. Pois tu és grande e maravilhoso, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Todos. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma dos mais profundo poder da morte.
Amém. Agora vamos entoar o cântico congregacional Maravilhosa Graça e em seguida teremos a mensagem bíblica com o diácono César. Graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza que vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louva. Maravilhosa graça traz vida perena, por Cristo perdoado, com a mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louva. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus
Meus irmãos, será que essa graça é suficiente para mim? Para você? Será que realmente essa graça ela tem atendido às nossas expectativas? As nossas expectativas e não a de Deus? O tema proposto pela juventude, vivendo pela graça, vamos tentar trabalhar, tentar descobrir alguma coisa dentro do texto proposto na mensagem dessa manhã, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Texto conhecido, passagem também muito conhecida, que me tem chamado muita atenção há muitos anos. E vamos tentar entender o que se passa, o que se passou essa graça na vida do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriaria nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que a palavra de Deus seja assim entendida nos nossos corações. Meus irmãos, acredito que todos nós, ou a maioria daqui presente, já ouviu falar, ou já leu, ou já assistiu alguma coisa falando sobre a graça de Deus. Algo teologicamente falando, psicologicamente, filosoficamente, foram expostos sobre a graça de Deus. Mas acredito que, para mim, para entender a graça de Deus, precisamos viver. Precisamos passar pela graça de Deus. A graça de Deus é algo que chega a me intrigar, porque como um Deus tão grande tem oferecido algo tão especial em nossas vidas. A graça, nós recebemos a graça de Deus todos os dias. Nós recebemos a graça de Deus todos os dias sem graça. Como assim? Deus nos dá a graça e nós recebemos essa graça, sem importância daquela, do propósito de Deus em nossas vidas. Só porque quando nós recebemos a graça de Deus, nós às vezes não damos o devido valor. Às vezes porque nós temos algum cargo importante, ou porque nós temos algum bem mais do que o outro, e às vezes queremos ser superior a alguém, mas se nós estamos aqui é porque estamos pela graça de Deus. Nós vivemos pela graça, se estamos aqui porque Deus tem nos dado essa graça. E vamos tentar entender se realmente nós vivemos pela graça, ou se nós entendemos que graça é essa. Quando um dia pararmos para sentir e viver essa graça, possa ser que chegaremos ao que Deus quer falar através da nossa graça. Nesse texto que lemos, eu cheguei à conclusão que são as nossas fraquezas que somos mais usados por Deus para realizarmos grandes coisas. É onde nos tornamos fortes. É incrível como as nossas fraquezas, elas são importantes para Deus. O apóstolo Paulo estava orando a Deus, clamando para que Deus livrasse de um espinho na carne. Nós não iremos falar aqui sobre espinho na carne, porque o propósito nessa manhã é falar sobre a graça de Deus. E Paulo por 3 vezes clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou sentindo algo na minha vida que preciso que Tu me livre. E o Senhor, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. O apóstolo Paulo estava orando, e a resposta de Deus foi simplesmente: a minha graça te basta. Meus irmãos, diante da resposta de Deus, o apóstolo Paulo, possa ser que deve ter se sentido algo estranho. Acredito que possivelmente ele deve ter se sentido, assim um pouco esquecido de Deus, ou um descaso de Deus para com a sua vida. O apóstolo pode ter pensado: Senhor,
Eu era perseguidor, agora sou perseguido. Muitas vezes falei do teu nome. Um dos mais que falou sobre o teu filho Jesus Cristo nos evangelhos. Só na minha primeira viagem, viajei por Judeia, Antioquia, Derbe, Listra, Antioquia, Filipe, Tessalonicense, Coríntio. Sofri perseguições, ameaça de morte. E quantas vezes nós nos tornamos como Paulo? Mas Senhor, como é que tu me dás uma resposta dessa? Porque eu fiz isso, fiz aquilo. Eu faço parte do grupo de louvor, faço parte do grupo diaconal, faço isso, faço aquilo. E nós escutamos de Deus o quê? A minha graça te basta. Mas quem é Paulo? Quem somos nós para reivindicar alguma coisa de Deus? Mas essa frase, minha graça, ela tem algo muito forte. Não só na nossa vida, mas como a vida de Paulo. O que Paulo pensa que é diante de Deus? Por 3 vezes ele clamou. Pois é aí que Paulo aprendeu a importância do espinho na carne. O que até no sofrimento, por mais que seja, tem um propósito de Deus. E Deus usa a sua graça. O homem que não consegue escrever sem falar de Jesus. Paulo. Clamou, mas um homem que não conseguia escrever sem falar do próprio Jesus. Um dos apóstolos que mais pregou sobre Jesus Cristo no Novo Testamento. Quando Deus diz, a minha graça, Deus quer falar muita coisa nas nossas vidas. Deus está falando com o apóstolo Paulo em um nível de que entenda muito bem essa pequena frase. A minha graça é suficiente para argumentar não só o espinho na carne, mas as orações de Paulo. A minha graça, essa frase, a minha graça, tem importância muito grande. A minha graça faz ao apóstolo Paulo lembrar as suas pregações, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Acredite que quando Paulo ouviu essa resposta de Deus, a minha graça te basta, veio à memória de Paulo. Como também vem nas nossas vidas. Quando nós estamos resmungando, reclamando de alguma coisa, queremos alcançar alguma coisa e Deus diz, a minha graça te basta, César. A minha graça te basta, meu irmão. A minha graça faz também lembrar do apóstolo Paulo sua leve e momentânea tribulação. 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso também vem na nossa mente quando nós recebemos a resposta de Deus. A minha graça também faz o apóstolo Paulo rever as suas palavras quando ele disse em Romanos 8:35-39. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que Paulo não viveu essa graça? Será que Paulo não estava passando e vivendo e tendo a experiência dessa graça? Será que nós iremos também passar por essas experiências? A minha graça também faz Paulo lembrar da onde vem a sua força. 2 Coríntios 12:10, na sequência do texto base. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou forte, quando eu estou fraco, então estou forte. Essa é uma das frases que mais eu tento incutir na minha cabeça. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando você vê um cristão debruçado no chão, chorando, é porque ele está ali buscando forças no Senhor. Ele não está buscando força no mundo, não. Ele está se inclinando e buscando a força, a graça do Senhor.
E Paulo aqui, eu começo a entender nas suas escritas, nos seus relatos, a experiência vivida da graça e não falada, como muitos têm falado por aí sobre a graça, algo que é recebido e merecido de Deus. Mas eu entendo que a graça ela tem que ser vivida, e aqui eu consigo entender, consigo ver Paulo vivendo essa graça. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. A minha graça é o que Deus está falando nesta manhã para todos nós. Não só para mim, mas para que Deus tem falado a graça em nossas vidas. Para aqueles que têm passado por lutas, por dificuldades, por provações que têm tirado os nossos sonos, Deus tem falado da sua graça em nossas vidas. Mesmo diante dos desafios que o apóstolo Paulo enfrentou, eu acredito que ele aí agora entendeu a verdadeira graça do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Lá em Filipenses 4:4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Quem seria capaz de passar por tamanhas tribulações, dificuldades, perseguições, ainda ter a coragem de relatar, escrever, dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Meus irmãos, o que Paulo passou, ali eu entendo que ele compreendeu o verdadeiro sentido de vivendo pela graça. Agora eu gostaria de saber se hoje os irmãos entendem o que é viver pela graça. Os irmãos entendem o que é viver pela graça? Porque eu ainda não entendi. Porque eu não consigo entender porque Deus ainda não desistiu de mim, nem de você. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que Deus tem falado aos nossos corações. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do nosso diácono César e de toda a sua família, e que possamos viver pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma graça salvadora, uma graça que nos ensina a viver como verdadeiros cristãos. Uma graça que nos mostra que não estamos sozinhos, independente da situação que estamos passando. Essa graça nos mostra que temos um Deus do nosso lado, que não nos desampara, que no momento que nos sentimos fracos, ela nos fortalece. Que no momento que achamos que não tem mais solução, esse Deus nos mostra que está do nosso lado, nos levantando. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, por essa graça salvadora, por esse Deus e seu infinito amor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, somos gratos, Senhor, pela Tua graça salvadora, Senhor, que Tu nos concedeste, Pai, através do Teu Filho Jesus, Senhor. E agora, Pai, não nos sentimos só. Em meio a tantas dificuldades, em meio a momentos turbulentos, Senhor, em meio a momentos de perseguições, em meio a momentos de pandemia, Senhor, a Tua graça se manifesta nas nossas vidas, Senhor. Se manifesta de tal forma, Senhor, que o mundo não entende. Como essas pessoas conseguem passar por tudo isso e ainda estão de pé?
mas é porque elas não compreendem que temos um Deus que nos sustenta, temos um Deus que nos levanta a cada manhã, temos um Deus ao qual podemos confiar. Que possamos, Senhor, ser fiéis, assim como o Senhor é fiel com cada um de nós, Pai. Que possamos entender essa graça salvadora, Senhor. Que possamos deixá-las nos moldar, Senhor, da forma que o Senhor quer. Fica conosco nessa manhã, Pai. Te agradecemos por esse culto maravilhoso. E tudo isso eu te peço, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que todos tenham uma EBD abençoada nesta manhã.